Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus com todos, que Deus venha, a paz de Deus com todos, que Deus venha abençoar o dia de vocês, o nosso dia, tudo bem aqui em casa, louvado seja Deus. Mais um dia de luta e de batalha. E eu vim aqui para bater um papo com vocês, pessoal. Eu contei uma história da minha infância. Quando eu comecei o vídeo, eu já tô com praticamente 300 vídeos. Um ano e 4 meses de canal. Então, acho que muitas pessoas que chegaram depois no meu canal, ou pode ter ido lá assistir ou não assistiram. E naquela época eu passei muito por cima. Nossa, tá uma sombra no meu óculos, né, gente? Vocês não reparam não que eu tô aqui na varandinha, aqui fora, porque quando eu vou contar essas coisas, eu não gosto de ninguém perto de mim. Meu esposo não gosta que eu toque no assunto, mas é um assunto meu, se diz respeito a mim e eu gosto de falar. Como vocês são minha família, eu gosto de falar, tá? Minha sogra também tá aí, tranquei a porta da sala, falei, não sai, porque ela veio, ela tá com probleminha, ela veio gravar, ela já vem arrastando o andador dela para ficar do meu lado, e eu não gosto. Gosto de falar com vocês sozinha, só eu e vocês. Meu filho tá dormindo, são 8 horas agora da manhã, meu filho tá dormindo, o meu esposo tá dormindo, e eu não gosto que venham me criticar, porque eu tô gravando com vocês e ele tá resmungando lá porque ele não quer que fala. Então, o assunto é meu, se diz respeito a mim, e eu vou falar. Então, lá no comecinho do canal, eu falei do, da minha infância. E hoje eu queria, assim, detalhar mais, né? Então, é assim, pessoal, eu fui abusada na infância. Acho que uns 12 anos, eu apagou um pouco da minha memória, mas eu tinha uns 12 anos, já 12 para 13 anos. Eu não era nem mocinha ainda, gente. E um vizinho abusava de mim. Ele abusava. E o meu pai, gente, eu não falei da outra vez, meu pai era alcoólatra. Se alguém achar ruim, posso fazer nada. Eu era mais velha e eu sei, meu pai bebia muito, a minha mãe sofria muito com aquilo. Era uma família assim, é, muito difícil, muito pobre. Eu era mais velha, tenho mais 3 irmãos e a gente era muito pobre, comia o necessário do necessário, tá? Muitas vezes minha mãe foi dormir com fome porque não tinha, ela tinha que repartir para os 4 filhos, para o esposo, tá? E aquilo eu fui crescendo com uma revolta muito grande do meu pai. A gente tem que falar a verdade. Lá eu passei por cima, mascarei, e eu tive uma revolta muito grande do meu pai, onde veio gerar a depressão. Eu entrei em depressão e foi aonde foi diagnosticado o transtorno bipolar afetivo. Por quê, gente? Eu não tinha um carinho, eu não tinha, nem eu, nem meus irmãos. Eu não tinha um carinho, eu não tinha um amor, eu não tinha um beijo. Eu fui dar um beijo na minha mãe aos 57 anos de idade dela, dentro do caixão, quando ela teve morte fulminante, tá? Então eu não tive, eu fui criada assim. E só que os meus irmãos tiveram uma vida pobre, mas normal. E eu não, gente, eu tive uma vida abusiva. Abusiva porque meu pai chegava meio bêbado de casa, me batia, a minha mãe sofria muito com aquilo, o, o vizinho, safado, né, vamos falar assim, safado, tinha filhas também, ele tocava na folia de Santos Reis, né, não sou contra quem gosta, mas eu tenho trauma. Não tenho mais não, gente, hoje não, já tive. É onde eu falei para vocês que entra a palavra superação. Louvado seja Deus. E ele pedia para o meu pai para deixar ele levar eu nas folias de Santos Reis, nas festas, e meu pai bêbado fazia eu ir. Eu pedia pelo amor de Deus chorando, papai não deixa eu ir, eu não quero. Papai não deixa eu ir. Ou você vai ou você apanha, sabe? Não tinha noção. Eu ia.
Chegava lá, ele fazia o que tinha que fazer e depois ia para trás da casa e fazia o que tinha que fazer comigo, tá? Não vou entrar em detalhe aqui. E eu fui crescendo dessa forma, trabalhando muito para ajudar a criar meus irmãos, trabalhando muito para ajudar minha mãe, porque eu vi o sofrimento da minha mãe. Gente, prometo que eu não vou chorar. Prometo, vou tentar engolir o choro. E quando eu consegui fugir desse homem, eu já tinha uns 15 anos. Eu já fiquei mais esperta e consegui fugir dele. E graças a Deus nós mudamos para uma casa mais longe e aquilo acabou porque eu era amiga das filhas dele. E aquilo acabou, eu cortei a amizade e foi muito sofrido mesmo, trabalhando para os outros, sofrendo, passando fome na casa dos outros, sabe? Até que Deus preparou meu esposo, casamos. Gente, não virei uma prostituta, não virei uma qualquer, meus irmãos não virou alcoólatra, meus irmãos não virou bandido, o meu irmão é advogado, meu outro irmão é açougueiro, meu outro irmão trabalha no Bosque aqui na prefeitura e trabalha em outra empresa, sabe? São todos trabalhadores, todos têm a sua casa, têm a sua família. Eu, graças a Deus, apesar de todos os problemas que eu tenho, gente, eu acho que vou ter que gravar 2 vídeos, tá bom? Para não ficar muito grande. Eu tenho... Foi aonde eu, graças a Deus, sou casada, tenho meu filho especial, louvado seja Deus, que Deus se comprazeu, se achou graça em nos dar meu filho especial, porque ele sabia que se ele me desse outra coisa pior, outra carga, eu não conseguiria carregar. Então foi melhor que ele me desse especial para a gente estar cuidando como nosso bebê, né? Não sai, não faz nada errado, tudo que a gente dá, ele tá feliz. Vocês assistem aí nos vídeos, vocês vê a felicidade quando ganha alguma coisa, quando eu faço alguma coisa por ele. Então, pessoal, não repare aqui, tá? Aqui atrás, porque eu estou aqui na varandinha, na área aqui fora, para ficar sozinha, porque eu não gosto de contar esses assuntos perto das pessoas. Elas fazem barulho, elas me criticam, fala para parar de falar, de ficar falando isso, e eu quero falar, eu quero me abrir com vocês até para um alerta, gente. Acender uma luz na cabeça de vocês, tomar cuidado, se naquele tempo, gente, 1972, 73, eu já era abusada desse jeito. Imagina hoje, em 2022, gente. Pelo amor de Deus, tome conta das suas crianças, tome conta das suas famílias, dê uma base espiritual para sua família, que naquela época eu não tinha, minha mãe, meu pai não frequentava igreja, disse que era católico, mas não frequentava. Gente, eu, na minha ansiedade, no meu desespero, na minha prova que eu passava, gente, eu ia sozinha para a igreja, eu era católica, eu ia sozinha, direto, se eu pudesse todo dia eu ia, ali era meu refúgio. Ali era meu refúgio, ali eu sentia paz, ali eu sentia que eu não corria perigo, sabe? Eu tinha muito medo, eu apanhava muito, meu pai batia muito. E eu peguei muita mágoa do meu pai, muita mágoa do meu pai, muita mágoa dele, desse homem. Eu fiquei, olha, gente, eu fiquei doente por causa disso. E eu achei que eu nunca mais ia ser uma pessoa assim, que eu fosse perdoar, que eu fosse amar o meu pai. Entendeu? E eu busquei muito de Deus, busquei muita ajuda médica, busco até hoje, gente, eu faço tratamento até hoje. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, eu não vim gravar porque eu não tô bem, gente, vocês não sabem o que é passar uma vida dessa. E o meu pai foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, a situação foi melhorando, meus irmãos foram crescendo, foram ajudando, construiu a casinha deles, da minha mãe. E eu casei, Deus me deu os 3 filhos, e eu tive uma vida muito boa durante 10 anos. Depois que eu entrei no hospital, eu comecei a ficar doente, e foram 31 anos desse jeito, gente. Eu mais afastava do hospital do que eu trabalhava, por isso eu aposentei com um salário bem pequeno. Eu tinha muito afastamento, muita doença, eu tinha crises violentas. E quem tem essa doença que eu sou diagnosticada, gente,
transtorno bipolar afetivo da infância, ele é usuário de droga, ou ele é alcoólatra, ou ele tem a compulsividade de gastos. E eu vou ser sincera para vocês, eu não vou mentir. Se tiver crítica, gente, que tenha. Se você não tem esse problema, se você não vive esse problema e quiser criticar, não tem problema, eu não vou te responder, eu não vou brigar com você, mas eu sei que os que estão comigo sabe do que eu passo, sabe da minha vida e vão entender o que eu tô falando. Gente, eu tenho compulsividade por gastos. Por gastos. Esses dias que eu falei para vocês que eu não estava bem, gente, depois que eu aposentei, foi assim, gente, eu sofri um acidente, aposentei, fui mandada embora, foi tudo aquilo que eu idealizei da minha cabeça que ia acontecer, não aconteceu. E eu fiquei muito mal. Porque pessoas que têm problema como eu, qualquer coisa derruba. Eu fiquei muito mal mesmo. O que eu fiz? Caí nos gastos e fui comprando, e fui comprando, e fui comprando, e agora eu tô fazendo isso aqui para pagar, para não ter nome sujo, para não dar mau testemunho, tá? O meu esposo nem sonha, ele não sabe, tá? Se ele sabe, ele se finge que não sabe, tá? Ele fala para mim economizar, eu ajudo, gente, eu ponho meu dinheiro dentro de casa, eu ajudo meu esposo, eu compro os meus móveis como vocês os viram, eu comprei máquina de lavar, cadeira nova, colchão novo, fui comprando o que precisava quando eu aposentei, mas, gente, se eu não gastar, eu fico louca. Eu tenho que ser internada, eu tenho que gastar, aí depois vem a depressão. Como que eu vou pagar? Mas Deus me dá força, sempre me dá um escape e eu consigo pagar e aí eu fico boa. Passo um tempo bom, mas é porque aconteceu tudo isso na minha vida no começo do ano, gente. A cirurgia do meu irmão que me desestruturou de uma tal maneira, em seguida o acidente, em seguida ser dispensada daquela maneira que eu fui dispensada, que eu não concordo. Pessoal, vou ter que fazer parte 2, vou parar aqui e vou continuar gravando para soltar 2 vídeos, tá? Eu vou soltar um e vou programar o outro. Tá bom? Então, pessoal, graças a Deus, gente, eu perdoei o homem que fez isso comigo, não tenho raiva dele, gente. Eu tinha um ódio de morte, eu queria, não sei nem se é a palavra, tinha um ódio tão grande desse homem e tinha mágoa do meu pai. Eu achava que o meu pai era o culpado do que acontecia comigo, que o meu pai sabia e forçava o homem a me levar. Gente, jamais meu pai faria isso. Jamais o meu pai não ficou sabendo. No entanto, eu fui contar para ele, eu já tinha mais de 50 anos, ele não acreditou. Imagina se eu fosse contar lá quando eu tinha 12 anos, a tragédia que tinha virado. Entendeu? Ele não acreditou que isso aconteceu comigo e falou que era mentira minha. Entendeu? Então, pessoal, isso é um desabafo que eu tô fazendo com vocês. Existe superação? Existe. Gente, tem a superação? Tem. Pessoal, eu ficava 24 horas em cima de uma cama, um ano que o meu colchão afundou, eu precisei trocar de colchão. Ele afundou, que eu ficava só deitada, eu não tomava banho, eu não me alimentava, eu não bebia água, eu não trocava roupa de cama. Era só ali, gente, só ali, trancada no quarto escuro, culpando meu pai e culpando aquele homem por tudo aquilo que eu estava passando. Gente, depois que eu abri esse canal no YouTube, que eu achei esse entretenimento para mim e que isso foi me ajudando a superar, foi me ajudando a superar, me ajudando, gente, eu não tive mais crise de depressão, mas depois que aconteceu isso comigo, que eu sofri a cirurgia do meu irmão, o acidente em seguida, ser mandado embora da maneira que eu fui, que não era daquela maneira que eu queria, e aquilo virou uma bagunça na minha cabeça, no meu peito, e eu chorava muito, e eu tinha que arrumar um escape. Eu precisava arrumar um escape. E qual era o escape? Gastar. Me faz bem, gente. Quando dá crise, me faz bem, é como se eu estivesse usando um entorpecente. Me faz bem. Eu não sei se tem mais alguém de vocês aí que tem esse mesmo problema de compulsividade por gastos. Entendeu? Eu trato,
tô precisando agora de um médico urgente, porque não tá tendo médico lá no hospital para atender a gente, tô ficando sem medicação. Me orientaram, a médica do postinho me orientou a procurar o CAPS ali, que trata desses problemas de pessoas, usuários de entorpecente. E eu vou ter que procurar segunda-feira para pedir ajuda, porque deu uma maneirada, já caiu, né, assim na cabeça que tá errado, que eu tava em crise e que eu preciso, gente, se eu mostrar para vocês o que eu tenho, o que eu gasto, para quê? Não sei por quê, para dar para os outros. Então, é muito triste isso, gente, muito triste isso. Quando eu falo para vocês que eu sou uma pessoa alegre aqui, que eu venho brincar com vocês, que eu venho contar as coisas para vocês, que eu venho contar piada, gente, é o dia que eu tô assim, ó, top. Caso contrário, gente, hoje eu não tô triste, é um bate-papo com vocês, tá bom? Gente, o vídeo já tá comprido. Eu vou dar uma pausa e vou continuar gravando pro próximo vídeo. Vai ter essa parte 1 e a parte 2. Até mais.